Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre compulsão alimentar e como identificar que o nosso ganho de peso está relacionado com isso. Eu já falei sobre compulsão alimentar aqui no canal algumas vezes, inclusive eu tenho um vídeo com uma amiga minha, a Júlia, que passou por isso e eu recomendo que você assista caso você não tenha assistido, porque eu acho que a gente consegue aprender muito vendo a história do outro. A maior parte das pessoas sofre de algum distúrbio alimentar. Existem várias classificações, algumas mais conhecidas como anorexia, bulimia e compulsão alimentar e outras menos. Mas como a comida envolve muita coisa, tá embutida na nossa cultura, envolve emoção, o social, é muito fácil a gente se perder nessa linha tênue entre o equilíbrio de comer com sabedoria e com prazer num nível de saúde e de se tornar patológico, principalmente quando a gente está passando na nossa vida por alguma situação em que o emocional seja abalado, ou a perda de alguém, ou algum problema de saúde familiar, ou até mesmo uma insatisfação com o próprio corpo, uma cobrança, uma saudade. Tudo isso pode estar escondido atrás do seu comportamento alimentar. Por isso que é muito importante você ter um mínimo de autoconhecimento e é por isso que nesse canal eu também trago outros assuntos além da nutrição funcional, porque eu acredito nesse todo. Eu acredito sim que a partir do momento que a gente começa a se conhecer, a gente começa a ser dono da nossa vida, não que a gente consiga controlar essa compulsão, mas que a gente se dê conta do porquê que estamos comendo e aí então fazer alguma coisa com isso. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, uma pessoa que mora longe da família, que tem uma história com a comida que remete à família, como por exemplo almoços de domingo na casa de vó, que muitos brasileiros têm isso, churrasco, enfim. E quando se vê morando sozinho, não consegue lidar muito bem com essa solidão, sente essa falta e acaba repetindo os pratos, né? Comendo além da fome fisiológica. Lembrando que fome fisiológica é aquela que te traz aquela dor no estômago, uma desatenção, uma falta de concentração, né? E pra gente conseguir saciar essa fome fisiológica, a gente precisa de muito pouca comida. Essa fome emocional, ela vem através dessa continuidade em comer e da inconsciência do momento presente. Quando você se conhece, você traz essa consciência para o momento presente, você começa a se perguntar: por que eu tô comendo assim? Nossa, será que eu precisava repetir esse prato? Por que eu pedi isso? Por que eu repeti? E muitas vezes você não tem a resposta, mas você tem o sentimento. Tô com saudades, tô triste, tô ansiosa, tô agoniada. E isso já é um começo, porque até você descobrir que você tá engordando, que você tá comendo demais por conta de uma saudade, ou de um luto, ou de uma pressão, você precisa se conhecer. E você conhecendo essas emoções que estão flutuando em você já é um grande começo, porque a partir delas você vai destrinchando. E qual é o grande problema de comer compulsivamente? Qual que é o grande problema da gente comer as nossas emoções? Quando isso acontece, é claro, repetitivamente, né? Porque quem nunca comeu as suas emoções uma vez ou outra e tá tudo certo. Como eu disse, a gente não tem controle de tudo. O problema é quando isso realmente se torna recorrente. Por quê? Porque você não tratou a raiz do problema, você não tratou o que realmente está acontecendo na tua vida. Às vezes, um medo de uma entrevista de trabalho, às vezes, um medo de não saber algo. Como é que você resolve? Vai lá e aprende aquele algo. Você não precisa ficar com medo, ansiosa com aquilo, porque a comida não vai resolver o problema. Isso é fato. Então, você tem que estar centrada, ter autoconhecimento para saber. Não vai resolver, eu vou fazer o que vai resolver. Senão, isso só vai ficar te consumindo. E o pior, além de ela não resolver o problema, ela vai te gerar uma culpa muito grande. Por quê? Você vai se dar conta que você comeu demais, que você muitas vezes pode estar engordando, que você está se machucando, porque com isso também vem alguns distúrbios, principalmente gastrointestinais. Então você se dá conta disso e você gera culpa. Sempre na compulsão tem uma culpa por trás. Por que eu fiz isso? Eu não tenho controle, eu não me conheço, eu isso, eu aquilo. Então, uma dica que eu dou pra quem sofre com isso, e eu sempre falo isso em consulta, quem é paciente meu sabe, é ter uma lista de atividades que te deem prazer e que você goste de fazer. E quando você vê que aquele sentimento tá vindo, ou de tristeza, ou de agonia, ou de ansiedade, você tem em mão essa lista e tentar fazer alguma outra coisa. Não vai estar resolvendo o problema, mas pelo menos vai estar te gerando o prazer que a comida te geraria e não vai estar vindo com a culpa. Um dos grandes problemas da compulsão alimentar é você se sentir incapaz
incapaz, você sentir que você não tem o controle do seu corpo, das suas ações. E é como se acontecesse um blackout mesmo. Quando você viu, você já comeu e você já colocou aquele problema que você não quer lidar, que você não quer ver, nessa ação da comida. Não sei, eu resolvi gravar esse vídeo hoje sem nenhuma pretensão. Era só algo realmente que eu queria compartilhar com vocês, porque, como eu falei, a gente tem que estar sempre se vigiando nessa questão da compulsão, e a gente vê que cada vez mais, com mídias sociais, comparações, essa competitividade no mercado de trabalho, cada vez mais as pessoas estão desenvolvendo compulsão alimentar e sofrendo muito com isso. Então, procure se conhecer, procure se observar. Mindful Eating, que eu já falei muitas vezes aqui no canal também. Tente virar essa chave, tente achar outras coisas que te dão prazer, mas eu sempre digo que pra gente começar a tratar a doença, a gente precisa ter o diagnóstico. Então, se perceber, se conhecer e ver o que tá acontecendo é o primeiro passo pra você começar a mudar. Acho que era isso que eu precisava falar com vocês hoje. E eu tenho um livro também pra indicar pra vocês, que é um livro muito legal, porque ele é uma biografia da Diana Garbin, Fazendo as Pazes com o Corpo, onde ela conta a história dela. Não é muito científico, mas eu tenho certeza que quase todas as pessoas que lerem vão se identificar em algum nível com o que ela passou. E é muito importante a gente estar atento a isso. A Diana também tem um canal aqui no YouTube que é maravilhoso, onde ela aborda esse tema. Indico muito que vocês pesquisem. E foi uma amiga muito querida que me emprestou esse livro. E quando eu comecei a ler, eu percebi, nossa, eu acho que eu também tenho umas noias aí na minha cabeça, que não é essa coisa de nutricionista que vem de pequeno, sabe? É sempre bom a gente se refletir e se conhecer. E toda forma de autoconhecimento é válido, mesmo quando a gente acha que a gente não tem o problema. Me contem aqui se vocês gostaram desse vídeo, se acrescentou alguma coisa na vida de vocês. Deem um like pra eu saber se vocês gostaram. Compartilhem com quem vocês conhecem que sofre disso, ou alguém que precisa ouvir esse vídeo. Ouvir, né? Ver esse vídeo. E eu encontro vocês no próximo vídeo.